E hoje a gente vai falar sobre a principal armadilha na implementação de um processo de SNOP. O que acontece com as empresas que elas cometem vários erros na implementação desse tipo de processo, como resolver, qual o caminho, tá? E lembrando, para você que já acompanha o vídeo, você sabe que os vídeos, né? Você sabe que eu sempre estou com uma cola aqui, que é o artigo que eu escrevi sobre esse tema. Ah, por que que eu uso a cola? Porque são várias folhas aqui do artigo, assim eu não esqueço nada, eu consigo pegar os principais pontos e trazer aqui para você de uma forma mais completa, ok? Então eu vou consultar aqui o artigo, assim fica mais fácil para trazer o conteúdo completo aqui para você. Primeiro ponto, tá? Qual a grande armadilha, tá? Qual? O que acontece, tá? Não caia na armadilha de construir um processo de implementação gigante, robusto, envolvendo todas as áreas, com cronograma de implementação, com geração de expectativa. Não caia na armadilha de contratar uma grande consultoria para implementar esse tipo de processo, tá? Isso só vai gerar expectativa e a expectativa, ela normalmente está dentro da cabeça das pessoas. A expectativa traz frustração, principalmente, porque a cada pessoa vai imaginar o processo de uma forma, vai imaginar o que ele vai trazer de resultado. Então, não caia nesta armadilha, tá? De construir um processo gigantesco, com um monte de área, começando o processo envolvendo várias áreas, isso é um erro, isso só vai trazer frustração, tá? E qual o caminho, então, para você poder resolver esse tipo de problema? Tá? Qual o caminho para não cair nesse tipo de armadilha? Esses processos, eles precisam começar pequenos, igual tudo na vida, tá? Começa pequeno, entrega um pouco de resultado, aumenta um pouco o processo, entrega mais resultado e faça isso durante meses, sei lá, 6 meses, 7 meses, 8 meses, e gradativamente você vai construindo o processo e ele vai gradativamente permeando toda a empresa, tá? E você vai entender o caminho disso ao longo do vídeo e por que começar pequeno, como começar pequeno. Eu vou trazer um exemplo aqui e vou explicar as grandes dores aí de começar um processo grande e as grandes vantagens de começar um processo pequeno permeando toda a empresa, tá? E por que que é importante começar pequeno? Quando você começa um processo pequeno, você entrega resultado logo de cara. E resultado, ele traz credibilidade, tá? Resultado é o endosso que você precisa para poder dar o próximo passo, para poder construir um processo consistente, tá? Conquiste uma área primeiro, através do resultado, e aí depois, gradativamente, você vai trazendo outras áreas para o processo, tá? Vou trazer um exemplo aqui. Construa um alinhamento semanal com o time de produção, por exemplo. A qual a área mais impactada por todas as variações na demanda, variações na entrada de pedido, postergação e antecipação de pedido? Qual a área mais impactada? A produção. Então, comece pela área mais impactada. Como você faz para começar, tá? Construa um alinhamento semanal com a produção. Desenhe um projeto, por exemplo, um projeto para otimização dos lotes de produção. E este projeto para otimização dos lotes de produção ele vai trazer uma redução no custo de transformação, tá? No custo por unidade produzida, no custo por unidade transformada. Então, pense o seguinte: você está construindo um alinhamento semanal para acompanhar um projeto que vai reduzir os lotes vai reduzir as trocas, vai otimizar os lotes de produção, ok? Para reduzir o custo de transformação. Nesse alinhamento semanal, construa uma base simples de dados com as informações do período, né? Então a semana que você está olhando ou o dia que você está olhando, as informações, que produto vai ser produzido, ou que produto foi produzido, quantas trocas foram feitas, qual foi o tamanho do lote, qual foi o custo de transformação. Desenhe metas para você poder direcionar o resultado deste projeto, tá? E gradativamente você vai construindo um alinhamento semanal com a produção. Então a produção começa a participar do processo, tá? Então entenda, você fez um projeto para redução dos lotes, para otimização dos lotes, a produção começou a participar desse projeto e neste projeto tem todo o viés, este projeto ele tem todo o viés de planejamento de produção, porque você vai precisar dos volumes de produção, vai precisar
projetar o que vai ser produzido, vai ter que olhar o histórico, enfim, você vai estar olhando para a capacidade de produção também. Eu tenho certeza que você construindo isso, trazendo visibilidade no encontro semanal, e aí depois trazendo visibilidade no encontro mensal, e aí separando as duas coisas. Por que dois tipos de encontro, tá? Porque no encontro semanal ele tem um ponto de vista mais técnico. Vocês vão olhar o detalhe dos lotes, entender o que está acontecendo, entender como otimizar, fazer o acompanhamento da meta. Então, o encontro semanal ele é mais técnico, tá? O encontro mensal ele é mais superficial, ele vai olhar os grandes números, definir os grandes volumes, por exemplo, definir que precisamos reduzir em 30% as trocas para poder otimizar os lotes de produção, ou os lotes de produção precisam aumentar em 15%. Então, são dois tipos de encontro. O que vai acontecer, tá, nesse tipo de alinhamento? Com certeza, em algum momento, esse encontro vai começar a trazer resultado. E é um resultado financeiro, porque você está reduzindo o custo de transformação. Naturalmente, você consegue trazer o time de finanças para participar também, que vai ser provavelmente o maior interessado nisso. O time de finanças participando, ele vai começar a trazer outras informações de finanças, vai conectar o resultado que você está gerando ali com o demonstrativo de resultados da empresa. Então pense, você já tem dois times fortes participando do processo. E aí, gradativamente, você vai trazendo outros times e colocando outras frentes para poder seguir com o processo de integração das áreas. Então perceba, tá? Você começou pequeno, só com o time de produção, olhando para um projeto, entregou o resultado. Esse resultado ele traz impacto em outra área, tá? A área de finanças. E aí, finanças entra para participar do projeto também, tá? Para participar do processo, para entender os encontros. E eu tenho certeza que o time de finanças vai ficar curioso para entender que processo é esse, como vocês estão fazendo o alinhamento, que informações são essas que vocês estão usando, que quadros são estes que vocês estão acompanhando semanalmente, que quadros são estes que vocês estão acompanhando mensalmente. O resultado vai trazer o endosso que você precisa para poder seguir com o processo integrando outras áreas. E aí um outro erro, tá, que é normalmente cometido pelas empresas, trazer o time comercial ou o time de vendas na hora errada para participar do processo. E por que a hora errada, tá? O que o time de vendas precisa? O que o time comercial precisa? Qual a grande dor dessa área, tá? Eles estão sentindo as dores dos clientes. Qual a grande dor dos clientes? É falta de cumprimento no prazo de entrega e nível de serviço ruim, tá? Então, o time comercial é um reflexo das dores dos clientes. Eles vão trazer tudo o que está acontecendo com os clientes. E se o time comercial começa a participar do processo num momento que tem muito atraso de entrega, no momento que o nível de serviço está muito ruim, o processo ele se transforma num alinhamento de críticas, numa troca de acusações. Em muitas empresas é um processo de briga, de discussões, e este não é o objetivo do processo de integração das áreas. O objetivo desse processo é olhar para frente. E aí eu vou dar um passo atrás aqui. Começou um processo pequeno, ok? Otimização dos lotes, entregou o resultado para o time de produção. Então, o time de produção viu valor nesse processo. Como eles conseguiram ver valor, naturalmente eles vão absorver outras coisas, vão estar interessados em outras coisas nesse processo e você vai colocando outras informações ali, como, por exemplo, cumprimento dos prazos de entrega, otimização do nível de serviço, você vai construindo outras coisas. O time de finanças começou a participar no meio disso tudo. Por exemplo, time de recursos humanos pode começar a participar também para poder definir contratação de pessoa, dimensionamento de mão de obra, enfim, tudo aquilo que precisa ser feito na integração entre as áreas, ok? Então, com estes times amarrados, você consegue construir outro projeto para melhorar o nível de serviço. Então, gradativamente você vai melhorando o nível de serviço. Quando você tiver um nível de serviço ótimo ou de preferência excelente, aí você traz o time comercial e o time de vendas para participar do processo. Porque, de novo, se você traz antes disso, quando o seu nível de serviço está ruim, você vai criar um encontro com
troca de acusações, com críticas, e este não é o objetivo do processo, tá? Quando você tem um nível de serviço muito bom, você começa a trazer o time comercial com um olhar para frente, porque esse time não vai estar mais preocupado com o dia a dia, não vai estar mais preocupado com algum problema que você tem na operação, com algum atraso de entrega, com o nível de serviço ruim, com o questionamento de alguns clientes. Esse time ele vai estar tranquilo, acreditando no nível de serviço e olhando para frente, tá? A tranquilidade e vai trazer espaço para esse time olhar para frente. E aí eu vou voltar uma parte aqui no que eu estava falando, tá? Perceba que você gerou resultado para endossar uma parte do processo. Aí você gera resultado, endossa outra parte do processo. Gera resultado e endossa outra parte do processo. Vamos lá, você conquistou o time de produção, ok? Entregando resultado para o time de produção. Eles querem reduzir o custo de transformação, ok? Custo de produção ali. Então, entregou o resultado. Isso endossou outro projeto, tá? Porque este já entregou um resultado muito bom, então você pode conectar outra coisa. O time de finanças viu resultado, então o resultado trouxe o endosso, a credibilidade que você precisava para trazer o time de finanças, ok? No meio disso tudo, você construiu algo que melhorou o nível de serviço. O nível de serviço bom endossou a participação do time comercial, do time de vendas, deu credibilidade para o processo. Isso é um contrassenso total, tá? Porque o pensamento comum é que o processo vai melhorar o nível de serviço. Sim, o processo melhora o nível de serviço, só que ele precisa começar pequeno. Um processo grande, com muitas áreas participando, é pouco provável que ele permaneça, tá? É difícil você encontrar uma empresa que começou um processo de implementação muito grande, com a participação de várias áreas, e conseguiu permanecer com esse processo funcionando, ok? Este era o vídeo de hoje. Não caia na armadilha de criar um processo gigantesco. Construa um processo pequeno, comece com uma área de cada vez, um indicador por vez, encontros pequenos, poucas pessoas, e gradativamente você vai trazendo outras áreas. Eu tenho certeza, tá, que se você fizer isso, endossando cada etapa do processo com entrega de resultados, eu tenho certeza que você vai construir um processo robusto que vai permanecer na empresa, mesmo que você não esteja nela, tá? Eu tenho certeza absoluta, ok? Então, pensa nisso, de verdade. Deixa nos comentários aí o que você achou do vídeo e aplica isso, tá? Testa o que eu tô falando. Você vai ver que realmente funciona. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.